A paz do Senhor, meus irmãos. Então, nós vamos agora mais um estudo bíblico, né? Agora vamos falar sobre os dinossauros, tá certo? E onde que está esses dinossauros na Bíblia? Dinossauros, então, na Arca de Noé. Os dinossauros conviveram com os seres humanos. Então, vamos ver, então, o que a Bíblia nos fala, né? A palavra dinossauros só passou a ser usada para designar certos animais a partir de 1841, quando Richard Owen, biólogo, anatomista, comparativo e paleontólogo britânico, a usou pela primeira vez para indicar certos animais com características bem peculiares. Antes disso, esses animais não eram designados como dinossauros, mas com outros substantivos, ou seja, esses animais eram conhecidos por outros nomes. Gênesis capítulo 1, versículo 24 diz assim: diz também Deus, produz a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. Gênesis capítulo 1, versículo 24, né? Evidentemente, esses animais ainda não eram conhecidos como dinossauros. Eles se encaixam perfeitamente na criação dos répteis e animais selváticos. Sendo assim, os dinossauros faziam parte do mundo em que Adão e Eva e, posteriormente, os seus descendentes viviam. Não temos muitos detalhes na Bíblia de como era essa convivência entre humanos e dinossauros na prática. A grande pergunta que muitos fazem é sobre os fósseis que foram descobertos em nossos dias, quando eles teriam sido formados. Teria sido o choque de um asteroide com a Terra que acabou com a espécie, como alguns afirmam? Pois muito bem, meus irmãos. Então nós vamos entender que na época de Adão e Eva, quando foi criado, antes de Adão e Eva pecarem, né? A queda do homem, é que eu falo. Pedro, né? Mais uma vez, Pedro, em uma das suas cartas, fala que para Deus 1000 anos equivale um dia, e um dia para Deus equivale um ano. Então, meus irmãos, é um tempo diferente. Deus é um tempo diferente, tá certo, do que o nosso. Então, o Espírito Santo que inspirou os homens a escrever a Bíblia. Então, eu creio, eu particularmente, creio eu que esses 6 dias, ou melhor, 7 dias, né? Os 6 dias que Deus criou e depois descansou no 7º dia, se a gente for olhar ali, é um tempo no qual a gente não sabe. Tá certo? Não é um tempo de 24 horas, como muitos aí pregam 24 horas, porque não tem como ser 24 horas. Se vocês pegarem a Bíblia, ler a Bíblia direitinho, vocês vão ver que não tem como ter acontecido aqui tudo ali em 24 horas e o homem pecar, né? E em Gênesis capítulo 1, parece que no versículo 27, Deus manda que o homem se multiplica e enche a terra. Não o Éden, encher a terra. Então, ali, Adão e Eva tiveram relação sexual dentro do Éden, né? Dentro do Éden, e ali foi espalhando a humanidade. E esses animais, que no qual hoje nós chamamos de dinossauros, ficou aí convivendo com esses animais, tá certo? Homens e dinossauros, vamos dizer assim, né? E naquela época, para quem não sabe, só tinha um continente. Não é igual hoje, que temos 5 continentes. Então, se vocês pegarem também Gênesis capítulo aí, 1 aí, vocês vão ver que Deus falou que para a água ficar em um canto e a terra ia subir ali, no meio ali da água, tá certo? Então, a terra subiu e a água ficou ao seu redor, como se fosse uma grande ilha, uma gigante ilha, tá certo? Apenas um continente. Por que isso? Porque vocês vão entender que depois, quando chegar, né, na arca de Noé,
né? Vocês vão entender o que eu estou falando a esse respeito aí, tá certo? Então, meus irmãos, o dilúvio nos fornece base suficiente para afirmar que uma inundação repentina e grandiosa como a que houve formou grandes partes dos fósseis que temos hoje, não só de dinossauros de vários tipos, mas também de outros tantos animais e plantas, e até de homens que são encontrados todos os dias fossilizados. A ciência moderna já admite que não são necessários milhões e bilhões de anos para que um fóssil seja criado. Mas, claro, essa informação não é muito divulgada, já que coloca em xeque muitas afirmações defendidas por unhas e dentes de muitos. Noé teria levado o que conhecemos hoje como dinossauros na arca? A resposta é sim, mas talvez não todos os tipos existentes. Encontramos alguns relatos na Bíblia pós-dilúvio que podem nos indicar que os seres ali citados são os que conhecemos hoje como dinossauros. Em Jó capítulo 14, versículo 15, vemos o seguinte relato: contempla agora o hipopótamo que eu criei contigo, que come a erva como boi. Jó 40, 15, né? Apesar do tradutor ter optado por usar nesse texto a palavra hipopótamo para a palavra hebraica Beemont, o contexto nos mostra que a descrição desse bicho citado ali se harmoniza mais com um dinossauro do que um hipopótamo. Então, meus irmãos, tem algumas Bíblias que tem uma tradução que é hipopótamo, mas no original mesmo, uma tradução original, tá? Eu aconselho vocês ter pelo menos duas Bíblias, uma no contexto original e outra, né, no contexto atual. Porque o contexto atual vocês vão entender melhor do que o contexto original. Então, no original, a palavra hebraica é Beemont, é um animal, tá certo? Beemont, não parece com o hipopótamo, tá certo? Também vou explicar aqui para vocês entenderem. Vejamos Jó 40:16. Sua força está nos seus lombos e o seu poder nos músculos de seu ventre. Força na barriga não é característica de hipopótamo, um bicho com barriga grande. Jó 40:17 diz assim: endurece a sua cauda como cedro, os tendões das suas coxas estão entretecidos. A cauda de um hipopótamo é pequenininha, né, gente? Se você for olhar aí o animal aí, a cauda dele é bem pequena e as pernas curtas, o que mostra que esse bicho não era o que conhecemos hoje como hipopótamo. Além desse bicho, em Jó 41:1, temos outro relato interessante. Podes tu, com anzol, apanhar o crocodilo ou lhe travar a língua com uma corda? A palavra hebraica Leviatã, traduzida para o português como crocodilo, também não parece estar de acordo com o contexto da descrição desse animal. Vejamos Jó 41:18-19. Cada um dos seus espirros faz resplandecer luz, e os seus olhos são como as pestanas da alva. Da sua boca saem tochas, faíscas de fogo, saltam dela. Aqui temos uma descrição que não se harmoniza com um crocodilo. Parece ser um animal da qual saía fumaça da boca e até fogo. Aqui podemos ter a descrição de um animal singular, um dinossauro. Ou seja, com base nessas duas descrições, podemos afirmar que animais com características muito parecidas com os dos dinossauros habitavam a Terra mesmo depois do dilúvio. Então, meus irmãos, se nós colocarmos aqui como dinossauros, então os dinossauros
eles entraram dentro da arca. Mas a questão é o seguinte: entraram dinossauros adultos? Gigantes? Não. Entraram dinossauros menores, vamos dizer assim, filhotes, tá certo? De dinossauros. Esses dinossauros já seria um casal de cada um, tá certo? Eles eram herbívoros, né? Nós não podemos esquecer que os animais naquela época, eles eram herbívoros, tá certo? E com isso aí, um casal de cada animal pré-histórico, ou melhor, dinossauros, entraram na arca. Então eram mais ou menos aí já jovens, né? Não filhotes totalmente, mas jovens. Já está na hora já de procriar, tá certo? Outro relato bíblico muito interessante está em Salmos 74:13. Tu, como o teu poder, dividiste o mar, esmagaste sobre as águas a cabeça dos monstros marinhos. É outra coisa também, meus irmãos. Há algumas Bíblias, né, mais modernas, a tradução seria baleias. Então, mais uma vez eu falo, peguem a Bíblia antiga, tradução mais antiga, que vai falar sobre monstros marinhos. Deus criou monstros marinhos. Então aí abre um leque muito grande aí a respeito aí dos dinossauros. A palavra hebraica tanim pode indicar um animal diferenciado, com características parecidas com os dinossauros, que inclusive era nomeada de monstro. No texto que lemos, o que nos indica um animal bem parecido com o que conhecemos como dinossauro. Na sequência, temos ainda outra menção interessante em Salmos 74:14. Diz assim: Tu espedaçaste as cabeças do crocodilo e o deste por alimento às alimentarias do deserto. Aqui a palavra traduzida como crocodilo é a mesma Leviatã, de Jó 41:1. E além disso, fala de cabeça do crocodilo. Um crocodilo não tem mais de uma cabeça, não é verdade? Isso pode ser um indicativo de que realmente se tratava de um animal único, um dinossauro. Isso ainda nos mostra que esse animal vivia no mundo pós-dilúvio, na época de Asaf, escritor do Salmo 74, em cerca de 1000 a.C., bastante tempo depois do dilúvio, né? Asaf escreveu também o Salmo, tá certo? O Salmo 74. Dessa forma, podemos ver que podemos sim encontrar indicações bastante fortes de que os dinossauros são sim citados na Bíblia, inclusive após o dilúvio. Certamente muitos tipos desses animais foram extintos por ocasião do dilúvio e depois pela ação predatória do homem. Inclusive, não podemos garantir que todos eles foram extintos, mesmo em nosso tempo, pois existem diversas áreas intocadas de florestas no planeta que podem muito bem abrigar alguns desses animais. Então, meus irmãos, o que eu entendo, o que eu acabei aqui de falar? Que os dinossauros realmente existiram, né? Antediluviano ou antipré-histórica, né? Como falei, biblicamente falando, a história começa a partir dos patriarcas. Então, de Gênesis capítulo 1 ao capítulo 11 é a pré-história, né? Ou pré-histórica, tá certo? Então, antediluviano, existia um povo e depois do diluviano um outro povo, né? Que no qual também que vocês vão entender melhor o que eu estou falando aqui é a idade, né? Então o povo que vivia antes do dilúvio, eles viviam mais tempo, né? 900, 400, 500 anos, 600 anos. Depois do dilúvio, né? Aí, depois do dilúvio, aí
veio a queda aí, né? O homem começou a viver no máximo 120 anos, tá certo? Então, como os animais eram herbívoros, não carnívoros, então quando o dilúvio, né, acabou, né, as águas abaixaram e tal, e Noé soltou os animais, esses animais que no qual chamamos de dinossauros, não só eles, mas muitos animais que eram herbívoros, com o tempo foi morrendo, porque não conseguiram adaptar em um novo ambiente, vamos dizer assim, né? Um novo ambiente. Então muitos ali se tornaram carnívoros, né? Porque estavam com fome, precisavam de comer, então muitos animais aí se tornaram carnívoros, tá certo, meus irmãos? E com o tempo, né, os homens também, né, foram caçando esses animais para se alimentar, tá certo? Aí também surgiu também os continentes, né? Que até então, antes do dilúvio, era um continente só, tá certo? Mas por que eu falo que é um continente só? Porque está em Gênesis capítulo 1, versículo 9 e 10. Você pode ir lá, vocês vão ver que Deus mandou que a água, né, ficasse em um canto e a terra ali, no meio ali, subisse ali, então surgisse a terra. Então seria então uma terra, um continente único, tá certo? E também a lógica, né? Seria mais lógica, né? Quando Noé fez a arca, os animais ali eram mais fácil para buscar um casal de cada animal. Agora imagina vocês se fosse hoje 5 continentes. Até buscar um animal aqui no Brasil, outro lá nos Estados Unidos, um lá na África, outro na Ásia, outro na Europa. Não daria, né? Se fosse naquele tempo, tivesse 5 continentes, então não tinha como esses animais se agruparem, né? Até a Arca de Noé. Então, é mais um aí, motivo aí, tá certo? De entendermos que a Terra era única, apenas um continente. Ok, meus irmãos?